Ninguém percebe o exato momento em que deixa de ser apenas funcionário e passa a ser peça substituível. Isso não acontece com sirenes, nem com anúncio oficial, nem com uma reunião solene em que alguém confessa que tudo era uma mentira. Acontece aos poucos. Em frases curtas. Em mensagens fora de hora. Em elogios que mais parecem elogios ao seu cansaço do que ao seu valor. Acontece quando você responde pela 10ª vez na madrugada, quando resolve o problema que ninguém mais quis entender, quando entrega mais do que pediram e ainda assim escuta que precisa mostrar mais iniciativa. Rafael aprendeu isso tarde demais. Durante anos, ele achou que o trabalho era um pacto simples. Você faz bem, eles reconhecem. Você se sacrifica, eles notam. Você resolve o que ninguém resolve. E em troca ganha respeito, estabilidade, talvez até gratidão. Era um pensamento ingênuo, mas não burro. Era o tipo de crença que muita gente mantém porque precisa manter. Se a vida é dura, é mais fácil acreditar que esforço tem retorno do que aceitar que há lugares onde o retorno nunca foi a intenção. Na empresa, Rafael era o nome que aparecia quando o sistema caía, quando o servidor travava, quando a folha de pagamento ameaçava atrasar, quando algum executivo queria uma solução para ontem sem sequer entender o problema. Ele não era o mais alto na hierarquia, nem o mais barulhento, nem o mais político. Era só o mais confiável. E em ambientes corporativos, confiável costuma ser outra palavra para explorado com eficiência. Carlos, o chefe, sabia disso melhor do que ninguém. Havia homens como Carlos em todo o prédio comercial, bem vestidos, voz segura, discurso cheio de termos como liderança, performance, cultura de alta entrega e mindset de resultado. No papel, pareciam gestores. Na prática, eram colecionadores de urgência alheia. Sabiam sorrir na frente dos diretores, sabiam parecer humanos em reuniões, sabiam transformar sobrecarga em virtude e desorganização em mérito. Carlos era exatamente esse tipo de homem. Nunca pedia algo sem antes vestir a cobrança com uma camada de falsa cordialidade. Você é indispensável, Rafa, ele dizia às vezes, como se isso fosse um presente. E Rafael, no início, acreditava. O problema de ser indispensável é que, cedo ou tarde, alguém decide que isso significa que você não pode sair. Nem adoecer. Nem descansar. Nem sofrer. A relação de Rafael com o trabalho começou muito antes daquela demissão. Ele tinha entrado na empresa jovem, com a pressa de quem precisava dar certo rápido. O pai já adoecia há algum tempo, a mãe fazia milagres com orçamento apertado e ele sabia que não podia falhar. Estudou à noite, fez curso técnico, aprendeu por conta própria mais do que a faculdade ensinava. Tinha orgulho do que sabia fazer. Não era arrogância, era sobrevivência. Cada nova habilidade era uma proteção contra o caos. Quando foi contratado, não entrou com muito glamour. Não havia grande festa de admissão, nem conversa de integração com promessas de carreira brilhante. Mas ele gostou do ambiente no começo. Parecia organizado. Parecia sério. Parecia um lugar onde alguém competente poderia crescer. Os primeiros meses foram bons o suficiente para enganar. Carlos reparou nele cedo. Não porque admirasse, exatamente, mas porque reconheceu utilidade. Rafael entendia lógica, infraestrutura, segurança, automação e tinha uma facilidade desconfortável para consertar o que estava mal feito. Uma vez, corrigiu sozinho um problema que teria parado a operação inteira por horas. Na semana seguinte, ouviu um bom trabalho diante da equipe. Na semana seguinte a isso, ganhou mais tarefas. Foi sempre assim. Mais tarefa, mais responsabilidade, mais urgência, menos apoio. Quando alguém saía de férias, era Rafael que cobria. Quando algum processo dava errado, era Rafael quem ficava até tarde. Quando havia pressão da diretoria, ele era chamado para reuniões em que ninguém nunca o apresentava como algo além de técnico. Mas ele seguia. Porque acreditava que construir reputação era assim mesmo. Porque via no esforço uma espécie de investimento. Porque tinha orgulho de ser o cara que resolvia. Até o dia em que percebeu que resolver era apenas o nome elegante que davam para fazer o trabalho de 3 pessoas sem contestar.
Fora da empresa, a vida também não era simples. O pai de Rafael sempre foi o centro silencioso da casa. Não um homem de grandes discursos, mas daqueles cuja presença organizava o mundo ao redor. Trabalhava cedo, voltava cansado, ainda assim perguntava pelo filho, pela mãe, pelas contas, pelo que precisasse ser resolvido. Não era afetuoso de forma teatral. Não fazia longas declarações sobre orgulho. Mas tinha um jeito calmo de apoiar a mão no ombro do filho quando queria dizer que estava junto. Quando a saúde piorou, Rafael passou a viver dividido entre o escritório e o hospital. Nos dias em que podia, saía mais cedo. Nos dias em que não podia, levava o notebook e tentava conciliar planilhas com exames, reuniões com espera, a frieza da rotina com o peso de assistir ao pai perder força aos poucos. A mãe, mais prática, tentava manter tudo sob controle. O sofrimento dela era quase administrativo. Ela organizava remédios, horários, documentos, autorizações. Rafael observava aquilo e sentia uma culpa que não sabia nomear. O pai sabia que o filho estava se matando de trabalhar. Não deixe esse serviço engolir você, disse uma vez, num dos dias em que ainda conseguia falar com mais firmeza. Rafael sorriu, tentando parecer leve. Tô bem. O pai fez aquele silêncio típico de quem não acredita, mas também não quer pressionar. Homem nenhum fica bem quando vive para agradar chefe. Rafael riu baixo. A frase ficou. Meses depois, ela voltaria como uma lâmina. A manhã do hospital começou com uma sensação estranha, quase banal. Rafael não sabia explicar o motivo, mas havia no ar uma expectativa ruim, como se tudo estivesse numa pausa antes de algo definitivo. A mãe estava sentada ao lado da cama, com os dedos entrelaçados, os olhos cansados. O pai respirava devagar demais. O monitor fazia aquele som ritmado que o hospital sempre usa para convencer os vivos de que ainda há ordem no mundo. Quando o médico entrou, Rafael já entendeu antes mesmo de ouvir. Não houve tragédia cinematográfica. Não houve cenário em câmera lenta. Houve, na verdade, uma brutalidade bem mais comum, a exposição do fim em linguagem técnica. Complicações. Não respondeu. Tentamos tudo. Palavras limpas demais para uma coisa tão suja quanto perder alguém. Rafael ouviu, mas não parecia ouvir. O corpo continuou em pé por fora, enquanto algo por dentro caiu primeiro. A mãe chorou. Ele abraçou a mãe. Depois sentou. Depois ficou imóvel. O pai já não respondia. A última imagem que Rafael guardou foi a da mão dele, pousada no lençol, pequena demais para um homem que parecia ter sido gigante a vida inteira. Então o celular vibrou. Uma vez. Duas. Três. Carlos. Rafael olhou a tela com uma confusão quase infantil, como se o aparelho tivesse errado de lugar, como se o mundo corporativo não devesse ser capaz de atravessar aquela sala. Mas atravessava. Mensagens. Rafa, precisamos de você online o quanto antes. Urgente. O servidor principal não está respondendo. Ele não conseguiu responder imediatamente. Quando finalmente digitou, escreveu com a mão pesada. Meu pai acabou de falecer. Estou no hospital. A resposta veio minutos depois, o que, naquele contexto, ainda parecia agressivamente rápido. Sinto muito. Mas a gente precisa de você. São só 10 minutos. Rafael leu a frase e ficou olhando para ela até a tela apagar. 10 minutos. Era como se um homem estivesse afundando e o outro pedisse que ele nadasse melhor. Ele bloqueou o celular e guardou no bolso. Não respondeu. Não discutiu. Não tinha energia nem para raiva ainda. O funeral foi 2 dias depois. Havia sempre um tipo específico de silêncio em velório, aquele que não é paz, mas contenção. A família fala baixo porque ainda não aprendeu a falar com a ausência. Vizinhos chegam com expressões que misturam solidariedade e desconforto. Pessoas que não viam o falecido há anos aparecem dizendo que ele era um grande homem, como se a morte de repente desse às palavras mais peso do que tinham em vida.
Rafael olhava tudo aquilo com a sensação de que assistia à própria existência de fora. A mãe recebia abraços. Tias choravam. Primos circulavam. O cheiro das flores misturava com café ruim e ar-condicionado de sala funerária. O pai parecia menor dentro do caixão, não em dignidade, mas em escala. Um corpo sempre parece pequeno quando já não contém ninguém. E o celular vibrava de novo. Carlos. Depois outra vez. Depois mais uma. Mensagem. Você precisa alinhar isso comigo. A operação não pode esperar. Me avisa assim que puder falar. Rafael quase riu. A operação não pode esperar. Nada na mente dele respondeu com lógica. Só uma espécie de vazio enfurecido, como se alguma coisa dentro dele tivesse entendido, de uma vez, que estava lidando com gente incapaz de enxergar qualquer coisa além da própria conveniência. Naquela noite, entre o enterro e o retorno para casa, ele recebeu outra mensagem. Temos que conversar sobre sua postura. A palavra postura ficou na cabeça dele o resto do dia. Como se luto fosse um problema de postura. Como se dor tivesse etiqueta. Como se o mundo tivesse decidido que ele precisava ser treinado a sofrer com mais disciplina. Ele voltou ao trabalho no dia seguinte. Não por dedicação. Por hábito. Por medo de parecer fraco. Por uma fidelidade quase doentia ao papel que lhe deram. Havia, em alguns homens, a ideia de que parar é falhar. Rafael tinha carregado isso por anos. Quando entrou no prédio, percebeu que o ar tinha mudado. Não a temperatura. O ar humano. Gente que evitava olhar direto. Colegas que sabiam de algo, mas preferiam não tocar no assunto. A recepção parecia mais alta, as luzes mais brancas, o ambiente inteiro mais impessoal do que de costume. Carlos o chamou para a sala logo cedo. Senta aí. Rafael sentou. Carlos não perguntou como ele estava. Não ofereceu água. Não disse sinto muito. Foi direto ao ponto, como se a brutalidade estivesse sendo confundida com eficiência. Vou ser objetivo. Temos visto uma falta de proatividade sua. Rafael piscou. O quê? Em momentos críticos, você precisa demonstrar iniciativa. A situação de anteontem foi um exemplo. Rafael demorou um segundo para entender que ele estava se referindo ao dia do funeral. Você tá falando do dia que meu pai morreu? Carlos respirou com paciência forçada. Eu entendo a situação pessoal, mas a empresa também tem demandas. A gente não pode ficar sem resposta quando o sistema apresenta falha. A frase caiu no chão entre os dois e ficou ali, absurda. Eu avisei onde estava, disse Rafael, mais para si do que para ele. Falei que meu pai tinha falecido. Avisar não resolve problema, respondeu Carlos, agora num tom que tentava parecer prático. Resolver problema é o que importa. Rafael sentiu o rosto endurecer. Então é isso? Você tá me cobrando resposta enquanto eu enterrava meu pai? Carlos fez aquele movimento de ombros típico de quem quer parecer compreensivo sem abrir mão da crueldade. Não estou pessoalizando. Estou falando de desempenho. Aquilo foi quase pior. Porque tirava a humanidade da acusação. Se fosse crueldade aberta, talvez fosse mais fácil enfrentar. Mas não. Carlos estava escondendo a insensibilidade atrás do vocabulário corporativo. Você tá me demitindo? Rafael perguntou, já sabendo a resposta. Carlos hesitou só o suficiente para fingir que ainda existia escolha. Estamos encerrando seu vínculo por questões de alinhamento cultural e postura profissional. Alinhamento cultural. Postura profissional. Frases ocas, bem polidas, feitas para humilhar sem admitir o ato. Rafael ficou olhando para ele. Não gritou. Não implorou. Não bateu na mesa. Na manhã seguinte, o telefone tocou antes mesmo de ele sair da cama. Quase 50 ligações perdidas. Carlos. Mensagens em sequência, cada vez mais desesperadas. Rafael, atende.
O servidor está bloqueado. Não conseguimos acessar nada. A folha de pagamento travou. Isso é grave. Me liga agora. Rafael leu tudo com uma calma que o surpreendeu. Não havia satisfação explosiva. Não havia uma sensação de filme de vingança. Havia outra coisa, mais fria e talvez mais perigosa, a consciência de que o sistema dele, aquela estrutura que ele mantivera viva por tanto tempo, era mesmo uma peça central. E que ninguém se preocupou em entender isso até que fosse tarde demais. Carlos ligou outra vez. Rafael atendeu. Alô? Finalmente! A voz vinha alta, quebrada. O que você fez? Rafael permaneceu sentado na beira da cama. Eu? Nada. O servidor tá bloqueado. A empresa inteira tá parada. Interessante. Não faz isso agora. A gente precisa da senha. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. O silêncio, de certa forma, era uma forma de devolver a ele tudo o que havia recebido. Você quer a chave de criptografia? Perguntou. Sim, a chave. Você é o único que tem. É. Então passa. Rafael olhou para a parede branca do quarto. Lembrou do pai. Lembrou do funeral. Lembrou da sala. Lembrou de Carlos falando em desempenho enquanto ele ainda tentava entender a ausência do caixão. Então respondeu. Desculpa. Não posso ser proativo fora do horário de expediente. Do outro lado, silêncio total. Depois, a voz de Carlos voltou mais baixa, mais urgente, menos chefe e mais homem acuado. Você tá de brincadeira comigo? Não. Rafael, pelo amor de Deus, são 500 pessoas. O sistema de pagamento não sobe sem isso. E ontem eu tinha um pai. Mesmo assim você achou que eu deveria resolver o seu problema. A respiração do outro lado ficou pesada. Isso não é a mesma coisa. Rafael soltou um sorriso seco, sem humor. Pra você não. Carlos mudou o tom de novo, tentado negociar. Olha, vamos ser adultos. Você vem aqui, resolve isso e a gente conversa sobre o que aconteceu. A empresa pode te contratar como consultor emergencial. A gente paga bem. Paga bem. Como se tudo fosse uma questão de tarifa. Agora você quer conversar? Rafael perguntou. Eu quero resolver. Você sempre quis resolver. Só nunca quis me tratar como alguém digno enquanto eu resolvia. Carlos tentou argumentar, mas já era tarde. O controle, pela primeira vez em anos, não estava com ele. Rafael respirou fundo e concluiu. Manda o e-mail formal. Eu avalio. Rafael. Formal. Sem grito. Sem ameaça. Sem conversa por telefone. E sem ser você. Desligou. E sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que tinha acabado de fazer algo inteiramente em defesa de si mesmo. O restante do dia virou um pequeno caos fora da casa de Rafael e um grande caos dentro da empresa. Os colegas começaram a perceber que havia um problema sério. O financeiro não conseguia processar pagamentos. O time de operações tentava reiniciar sistemas sem sucesso. Alguém chamou um especialista externo que olhou a arquitetura e, após alguns minutos, disse o óbvio com expressão desconfortável. Isso depende de uma única chave. Foi aí que o pânico se espalhou de verdade. Porque de repente ficou claro que o sistema havia sido construído sobre uma falha estrutural que nunca quis ser corrigida por conveniência. Rafael tinha alertado isso uma vez. Depois outra. Depois deixou de insistir porque toda vez que mencionava, recebia uma daquelas respostas vazias. Mais pra frente, não é prioridade, depois a gente vê. Depois agora. Agora era o problema. E agora, surpreendentemente, eles queriam soluções. Mariana, do RH, entrou em contato no começo da tarde. O tom dela era diferente do de Carlos. Menos seco.
Mais treinado. Mais humano talvez, embora ainda corporativo. Rafael, sinto muito pela sua perda, disse. E também pela forma como tudo foi conduzido. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Você sabe o que aconteceu? Soube agora em detalhes. E ainda assim ele me demitiu. Mariana não contestou. Talvez porque já soubesse que contestar seria inútil. A empresa quer formalizar uma consultoria emergencial, continuou ela. Se você estiver disposto, podemos te enviar uma proposta ainda hoje. Rafael apoiou o telefone no ombro. Manda por e-mail. Claro. E, de novo, sinto muito. Dessa vez, ele acreditou que a frase vinha de um lugar minimamente real. Não de bondade perfeita, mas de constrangimento legítimo. E isso já era mais do que Carlos havia oferecido. O e-mail chegou logo depois. Contratação emergencial. Prazo curto. Valor alto. Bem mais alto do que o salário que ele recebia para carregar sozinho uma parte crítica da operação. Rafael leu 3 vezes. Não porque quisesse humilhar ninguém, mas porque queria entender a ironia completa da situação. O que antes era tratado como obrigação agora aparecia no papel como algo caríssimo. Ele assinou. Não com alegria. Com consciência. Porque aquilo não era esmola. Não era favor. Era o preço real de algo que sempre deveria ter sido compartilhado, documentado e valorizado. Voltar à empresa como consultor foi uma experiência quase teatral. O mesmo prédio. O mesmo corredor. A mesma recepção. Mas nada tinha a mesma temperatura. As pessoas o olhavam com uma mistura de alívio e vergonha. Alguns desviavam. Outros tentavam sorrir. Houve até quem dissesse ainda bem que você veio, como se ele fosse um bombeiro convocado para apagar um incêndio que todo mundo viu começar. Carlos o recebeu na sala com uma postura muito mais baixa do que antes. Não porque tivesse aprendido a ser humilde, mas porque precisava. Obrigado por ter vindo, disse, ajeitando os papéis na mesa. Rafael se sentou sem dizer nada. Mariana estava presente também, funcionando como amortecedor entre os dois. Vamos tentar ser objetivos, ela disse. Rafael quase sorriu. Objetivos. Agora sim. Ele abriu o notebook e começou a trabalhar. Sem conversa fiada. Sem demonstração de superioridade. Sem pressa teatral. Só resolução. Em menos de 1 hora, o problema estava encaminhado. Em menos de 2, o sistema estava de volta, a folha destravada, os acessos restaurados, os danos controlados. Carlos assistia em silêncio como se estivesse vendo um truque. Mas não era truque. Era trabalho. O mesmo trabalho que ele havia ignorado por anos até perceber que dependia dele. Quando tudo terminou, houve uma pausa. O tipo de pausa que acontece quando o caos se afasta e sobra apenas o que as pessoas preferem não dizer. Carlos limpou a garganta. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Rafael não respondeu de imediato. Olhou para a tela do computador, depois para a mesa, depois para aquele homem que tinha confundido liderança com controle durante tempo demais. Você sente muito porque deu errado, respondeu, sem agressividade, só com verdade. Carlos engoliu seco. Não negou. Talvez porque soubesse que negar seria pior. Rafael fechou o notebook. Eu não sou mais funcionário daqui. Eu sei. E eu não vou trabalhar de novo num lugar que me tratou como máquina enquanto eu enterrava meu pai. Você tem razão. Foi a primeira vez que Carlos disse isso sem soar ensaiado. A frase, porém, não tinha poder suficiente para apagar o que veio antes. Rafael se levantou. Outra coisa. O sistema não pode depender só de mim ou de qualquer outra pessoa. Isso precisa ser documentado. Distribuído. Compartilhado. Se acontecer de novo, o problema não pode parar a empresa inteira. Mariana assentiu na hora.
Carlos também, embora com alguma relutância visível. Vai ser feito, ela disse. Rafael olhou para os dois. Espero que seja mesmo. E saiu. O luto não terminou quando o problema do servidor foi resolvido. Na verdade, o trabalho atrasou o luto por alguns dias, o que às vezes acontece com dores grandes demais. A mente humana aceita lidar primeiro com o incêndio visível e só depois entra no quarto escuro onde a ausência realmente mora. Rafael passou as semanas seguintes num estado estranho. Não exatamente quebrado. Não exatamente calmo. Havia uma espécie de suspensão dentro dele. O pai aparecia em tudo. No café da manhã. No barulho dos talheres. Na forma como algum cliente falava alto no telefone. Na memória de uma frase antiga, dessas que só fazem sentido quando já é tarde demais. Homem nenhum fica bem quando vive para agradar chefe. A frase voltava com frequência. Porque agora ele entendia. Ele começou a revisar sua vida com uma precisão quase cirúrgica. Não queria mais depender de empresa alguma para sentir valor. Não queria repetir a lógica de se doar até secar e depois ouvir que faltou iniciativa. Não queria passar outra vez por uma estrutura em que ser competente significava virar propriedade. Então fez algo que nunca tinha tido coragem de fazer, reduziu a disponibilidade para o trabalho futuro. Não virou negligente. Não virou preguiçoso. Não deixou de ser bom no que fazia. Só parou de oferecer acesso irrestrito à própria vida para gente que confundia eficiência com direito adquirido. Quando recebeu outra proposta, de outro lugar, perguntou imediatamente sobre documentação de processos, divisão de responsabilidades, suporte de equipe e política de acesso. Era a primeira vez que fazia esse tipo de pergunta com firmeza. Não parecia arrogância. Parecia saúde. No novo emprego, o choque foi pequeno, mas marcante. Havia organização. Havia limites. Havia pessoas treinadas. Ninguém esperava que uma única pessoa fosse o templo, o manual e o sacrifício ao mesmo tempo. E isso, para Rafael, parecia quase um milagre. Meses depois, quando tudo já parecia mais quieto, ele recebeu uma mensagem de Mariana. Não de Carlos. De Mariana. Ela dizia que a empresa havia revisto a estrutura de acessos, criado backups de segurança e dividido responsabilidades críticas entre mais de uma pessoa. Dizia também que o RH tinha reavaliado práticas internas sobre luto e emergências familiares. Não era pedido de desculpas suficiente, nem reparação completa, mas era alguma coisa. Rafael leu com atenção. Não respondeu na hora. Depois escreveu apenas. Era o mínimo. Mas já é mais do que antes. A resposta veio com um Nintendo simples. E ele deixou por isso mesmo. A mãe dele levou mais tempo para se recompor do que ele. Não por fragilidade, mas porque o pai deixara um espaço na casa que parecia impossível de preencher. Havia objetos intocados. Hábitos que continuavam automaticamente. O café de manhã era feito sem que ninguém avisasse. A televisão permanecia ligada na mesma hora. O silêncio, dentro da casa, tinha outro peso. Rafael começava a entender que luto não é só saudade. É reorganização. A mãe e ele passaram a conversar mais. Não sobre o trabalho, nem sobre a empresa, nem sobre a demissão. Mas sobre o pai. Sobre coisas pequenas. Sobre os costumes dele. Sobre o jeito como ele dobrava jornal antes de sentar. Sobre a forma como fingia que não ligava para certas coisas, quando na verdade percebia tudo. Certa noite, ela disse. Ele ia ficar orgulhoso de você. Rafael olhou para a mesa, pensativo. Pelo quê? A mãe demorou um pouco para responder. Por não aceitar ser humilhado. Ele não disse nada. Porque a resposta tocava fundo demais. A história do servidor, da demissão e da consultoria acabou circulando entre alguns colegas antigos. Não de forma cinematográfica. Não houve grandes escândalos públicos. Mas havia rumores.
Gente comentando em grupos internos, sussurrando sobre o dia em que o chefe foi obrigado a ligar para o funcionário que descartou. Alguns tratavam como piada. Outros como lição. Outros ainda com desconforto, porque no fundo reconheciam a própria participação em ambientes assim. Rafael nunca cultivou o papel de herói. Não queria ser visto como vingador. Na verdade, o que ele fez foi muito mais simples e muito mais sério, recusou continuar sendo explorado enquanto padecia. Para muita gente, isso parece frio. Para outras, parece exagero. Mas quem passou anos sustentando uma estrutura sem apoio entende o peso de finalmente dizer não. E entender isso muda tudo. Em uma tarde comum, já no novo emprego, alguém novo da equipe cometeu um erro parecido com o que Rafael já havia vivido em outra vida. Um sistema dependia de uma única pessoa e ninguém tinha documentação suficiente. Rafael chamou a pessoa para conversar. Sem irritação. Sem humilhação. Apenas explicou. Nunca deixa isso acontecer. Não porque você precisa carregar tudo, mas porque empresa nenhuma vai te agradecer por ser o único ponto de falha. O colega olhou para ele, um pouco confuso, depois assentiu. Rafael percebeu que, sem querer, estava ensinando algo que aprendeu do pior jeito possível. Talvez seja assim que algumas lições sobrevivem. Naquela noite, em casa, ele ficou sentado por alguns minutos sem fazer nada. Só pensando. Não no chefe. Não na empresa. Não no sistema. Pensando no pai. No hospital. No celular vibrando. Na resposta absurda. No funeral. Na frase, precisamos de ação. E então percebeu que o que mais o ferira não foi a demissão em si. Foi a confirmação de que ele tinha sido tratado como ferramenta até no momento em que era mais vulnerável. Isso tem um peso diferente. Porque dinheiro se recupera. Emprego se troca. Mas a memória de ser desumanizado na pior hora possível fica. Ainda assim, ele não queria terminar a própria história como uma pessoa amarga. Queria terminar como alguém que aprendeu. E aprendeu. Aprendeu que respeito não se implora. Aprendeu que lealdade sem limite vira servidão. Aprendeu que empresa nenhuma merece acesso irrestrito à sua vida. Aprendeu que falar não às vezes é a forma mais adulta de sobreviver. E aprendeu, sobretudo, que proatividade de verdade não é aceitar tudo. É construir limites antes que o caos os imponha. Muito tempo depois, num almoço de família, um primo mais novo perguntou sobre o caso da empresa. Não era maldade, era curiosidade. A história já tinha ganhado tom de lenda doméstica, sempre contada de um jeito um pouco maior do que realmente foi. Rafael sorriu de canto. Não foi vingança, disse. Não? Não. Foi consequência. O primo ficou em silêncio, talvez tentando entender a diferença. Rafael tomou um gole de água e completou. Vingança é quando você quer fazer o outro sentir. Consequência é quando você simplesmente para de salvar quem se acostumou com sua falta de escolha. Ninguém respondeu na hora. Mas a frase ficou. O pai não viu o final. Isso ainda doía. Mas, às vezes, Rafael imaginava o que ele diria se soubesse. Provavelmente algo simples. Algo sem espetáculo. Algo como: era para ter feito isso antes. E talvez ele tivesse razão. Mas a vida quase nunca deixa a gente fazer tudo na hora certa. Às vezes, só dá para aprender quando a dor já fez o estrago. Rafael nunca mais viu Carlos fora de contextos formais. O nome dele, com o tempo, foi deixando de ter a carga pesada que um dia teve. Não porque o que aconteceu perdeu importância, mas porque a vida não permite que uma única humilhação ocupe espaço eterno. Aos poucos, outras coisas vieram: trabalho novo, rotina mais saudável, noites menos tensas, a mãe mais tranquila, memórias do pai mais serenas do que doloridas. Ainda existiam dias ruins.
Dias em que ele acordava com o mesmo aperto no peito, a mesma sensação de injustiça antiga, a lembrança daquela frase grotesca repetida no momento em que ele mais precisava de humanidade. Mas esses dias já não o paralisavam. Agora eram apenas parte da história. E a história, finalmente, já não era sobre ser quebrado. Era sobre ter se recusado a continuar quebrado no lugar dos outros. No fim, ninguém lembraria daquele episódio como um ato heróico puro. Alguns diriam que foi duro demais. Outros, que foi justo. Haveria sempre quem confundisse limite com crueldade e quem chamasse dignidade de vingança. Mas Rafael sabia. Ele sabia que não tinha destruído nada que ainda merecesse ser protegido. Só tinha deixado de sustentar, sozinho, o peso de um sistema que o queria disponível sem o querer respeitado. E talvez essa fosse a forma mais honesta de proatividade que existia, parar de salvar quem só aparecia quando precisava ser salvo.